O cuidado com a terceira idade é essencial. O dia 20 de outubro é o dia que é comemorado o combate mundial contra a osteoporose. O Viva Mais dessa semana vai ajudar você a esclarecer todas as suas dúvidas sobre essa doença, inclusive como preveni-la. Se eu fosse você, não saía daí. Hoje nós recebemos o Dr. Roberto Betito, geriatra, quer dizer, pessoas que cuidam de pessoas idosas, pessoas de terceira idade, né, doutor? Exatamente. E vai falar pra gente hoje sobre osteoporose, doença que atinge são milhões de pessoas, né, Milhões doutor? de pessoas, só nos Estados Unidos 28 milhões de pessoas. Bom, isso é uma doença que causa bastante preocupação, principalmente em quem tem parentes e pais mais idosos, tios e pessoas da convivência, né? Mas Sem dúvida. O que é a osteoporose, doutor? Bom, a osteoporose, assim, a definição formal da Organização Mundial de Saúde é que ela é uma doença do metabolismo ósseo, que cursa com diminuição da quantidade de cálcio do esqueleto e isso também gera uma alteração da arquitetura, da microarquitetura do esqueleto. Em última análise, isso aí vai levar a uma maior fragilidade do osso com a maior chance de ter uma fratura. Então posso mostrar aqui? Pode, fica à vontade. Esse aqui são dois exemplos, né? Aqui do lado direito, a gente vê o que seria um osso normal cortado ao meio. Um osso longo, como por exemplo o fêmur aqui, o osso da perna. Ele é cheio de furinhos, mas ele é forte do lado, né? E tem uma lateral forte, que é a cortical. Então esse é um osso normal. Na osteoporose, veja como aumenta bastante os furos, né? Então por isso chama osteoporose, o osso fica poroso mesmo, parece aquela bucha, né? Aquele vegetal que temos por aí. E então o osso fica poroso, essa que é a alteração da microarquitetura, né? A lateral e a lateral também fica mais fina, né? Então isso aqui não dói absolutamente nada, mas com o tempo aumenta o risco de fratura, fica mais frágil. Fica mais. Bom, doutor, essa é uma doença feminina, masculina ou é uma doença que não tem sexo? Então, não tem sexo, que tem uma incidência muito maior entre as mulheres, né? Aproximadamente 80% dos casos em mulheres e 20% em homens. Por quê? Porque ela tem muito a ver com estrógeno, com o hormônio feminino, né? Então, eu queria falar assim, um pouquinho sobre antes de falar da doença, falar como que é o processo de formação do esqueleto, né? Então, a gente, o esqueleto ele é sujeito a um processo chamado remodelação óssea, que ocorre durante a vida inteira da pessoa. Esse processo de remodelação óssea tem duas fases. A fase de formação de osso e a fase de reabsorção de osso. Esse processo todo ocorre durante a vida inteira, de forma que a cada 7 anos, mais ou menos, 7 a 10 anos, nós reabsorvemos e formamos osso novo, o esqueleto inteiro. O esqueleto inteiro ele é reabsorvido e produzido a cada 7 anos para todo mundo. O que acontece é que desde a criança, do nascimento, passando pela adolescência, até o período entre os 20 e 30 anos de idade, é quando a gente está formando mais osso do que reabsorvendo. Então, esse processo está desequilibrado em favor da formação óssea. Entre os 20 e 30 anos, a gente chega num platô, e a partir mais ou menos dos 30 anos, a gente começa a perder osso. E a mulher, quando entra na menopausa, que é a última menstruação, né? Nessa fase posterior à menopausa, na verdade, esses próximos 5 anos depois da menopausa, é quando a perda óssea é maior, né? Eu falei que até os 30 anos a gente forma osso. Então a gente fala que o pico de massa óssea é por volta dos 30 anos, que é quando o osso está mais forte. A partir daí a gente perde mais ou menos 1% por ano, a partir dos 30, 40 anos, vai perdendo linearmente. Acontece que a mulher, nos 5 anos depois da menopausa, chega a perder 3 a 5% do osso por ano. Então, é um período crítico esse de 5 anos depois da menopausa. Então, é por isso que a mulher tem mais osteoporose e também quebra mais o osso do que o homem. Mas, consequentemente, também deve ser mais fácil diagnosticar isso numa mulher, já que a mulher vai mais vezes ao médico do que o homem. Sim, exatamente, né? A mulher já se preocupa mais com a saúde, por isso que ela vive mais também do que o homem, né? De uma forma geral.
Então, o ginecologista já pede também na rotina dele a densitometria óssea, que é o exame padrão ouro para se dar o diagnóstico. Isso não quer dizer que homem não tenha osteoporose, né? E isso deve ser lembrado e os homens também cobrarem dos seus médicos que seja feito o exame. É bom lembrar também que não é uma doença exclusiva, então, da terceira idade. Não é. Na verdade, é uma doença, é interessante pensar assim, tem que pensar a osteoporose como uma doença do jovem que se manifesta no idoso. Né? Não que o jovem vá ter manifestação, mas a fratura, que é quebrar um osso, que é a manifestação principal, geralmente ocorre acima dos 45 a 50 anos. Mas se a gente pensar que se a pessoa já vem assim, de uma formação óssea deficiente, que ela atingiu um pico de massa óssea menor do que ela poderia atingir pela genética dela, por exemplo, porque ela ingeriu pouco cálcio, tomou pouco sol, fez pouca atividade física. Então ela formou pouco osso, ela já parte de um depósito de cálcio menor. Então ela entra em osteoporose até antes da hora, né? Então, onde temos mais fraturas é acima de 65 anos, sem dúvida. Mas antes disso também pode ocorrer fratura de baixo impacto e aí temos que investigar a presença da doença. Como é que a pessoa pode prevenir? Começar mais cedo essa prevenção? Pode começar a partir dos 30 anos, dos 35, a partir de que idade que é o ideal? E como é que a gente pode prevenir? Olha, então, se a gente tiver essa visão, não seria errado você dizer que você já pode começar a prevenir a osteoporose na criança, né? Expondo ela ao sol, né? Dando doses adequadas de cálcio, que gira em torno de 600 a 800 miligramas por dia para a criança, dando vitamina D. Hoje em dia existe uma recomendação até da Sociedade Brasileira de Pediatria de se, pelo menos periodicamente, fazer a dosagem de vitamina D na criança também, para se adequar ao nível, né? Se tiver que repor, porque desde sempre, né? Desde a criancinha, ela já está formando o osso, né? Agora, com certeza os adolescentes são um período crítico, né? Então, adolescente, muitos não gostam de fazer exercício, né? Não gostam de tomar leite, etc. Então, essa é uma hora-chave para você investir muito na formação do osso. Né? Seriam, então, dois períodos críticos, a adolescência e sim, no mais idoso, então, seriam 3, né? Na infância, a adolescência toda, né? A vida toda. E o mais idoso. A vida toda. A gente não deve nunca deixar de ter essa visão de investir no seu osso, investir no seu esqueleto, né? Depois você até está tomando mais leite, mais derivados do leite e mais vitamina D, pensando em tratar, mas você está prevenindo também, né? A osteoporose é daquelas doenças que a prevenção é o melhor remédio ainda. Bom, e segurando esta ideia da prevenção, nós vamos para um rápido intervalo, já a gente volta com o assunto de hoje, que é osteoporose. A gente volta já.